de podcast. Hoje nós temos um convidado super especial, meu querido amigo, e ele vai se apresentar, né? Hoje a gente tem muita história bacana para a gente poder papear, conversar, interagir. E eu gostaria também de falar um pouquinho do The Oliver. The Oliver, a clínica de psicologia, né? Que é o nosso patrocinador, junto com a The Oliver Óleos Essenciais. Se apresente, meu amigo. Então, me chamo Renan, sou advogado, sou consultor de produto bancário, também sou pedagogo. E a gente desafia, né, a vida com um pouco de cada função e a gente vai trazendo tudo isso, né, E para como as a gente nossas se vidas. conheceu? Então, nos conhecemos numa viagem do Réveillon, agora de 2023, Isso. e em Porto Seguro. Do Uhum. nada, nós estávamos hospedados no mesmo hotel e a amizade ficou na recepção do hotel mesmo. Ah, você vai fazer qual passeio hoje? Ah, vou para tal lugar. E aí Isso. ficou a amizade, fizemos boa parte do roteiro Sim, do destino juntos. juntos. Foi maravilhoso. Com Acho que certeza. teve uma simpatia, né, logo de Com cara. certeza. Tanto que tem que estamos aqui, né? Exatamente. Me conte, quem é você? Quem é o Renan? Então, o Renan é um jovem cheio de sonhos, de objetivos, que sonha alto e pensamentos confusos que todo mundo tem, né? A gente precisa Sim, ir reorganizando isso dentro da nossa cabeça para que tudo dê certo, que tudo sim, faça sentido. sim. Ah, que mais? É muito difícil a gente se descrever, Você né? nasceu onde? Nasceu em Então, eu sou, Brasília? sou de Brasília, meus pais Uhum, são do Goiás, ambos de Goiás, uhum, mas criados aqui em Brasília. E uhum. eu tenho 2 irmãos e todo mundo daqui de Brasília. Tudo Os de irmãos Brasília. também, Estudou eu. aqui, Estudei a vida formou toda aqui, aqui. formei aqui, Legal, legal. tudo por aqui. E quando você fala, sou advogado, pedagogo, o que começou primeiro? Então, quando eu formei no ensino médio, eu já entrei diretamente na Universidade Católica para fazer Uhum. direito. Eu tinha 17 anos e eu me encontrei no direito. Foi a paixão, Oh, assim, logo nos primeiros semestres. Claro, o uhum, primeiro semestre a gente fica meio confuso, mas eu já uhum, sabia o que eu queria, que uhum, era advogar ou então uma carreira jurídica uhum, própria de concurso. E no decorrer de tudo, a advocacia tomou de conta da minha vida uhum, e é uma das minhas paixões. Aí veio a pandemia e eu fui estudar uhum. pedagogia, porque a minha mãe é pedagoga Olha que e legal. é uma das pessoas que eu mais admiro na vida. Claro, não tem como você não admirar a Ah, mãe, que né? lindo. Aí eu falei, não, minha mãe é pedagoga, vou Uhum, aproveitar a pandemia. Eu uhum, trabalhava de home office uhum. e aproveitei para estudar pedagogia. Que Aí me legal. inscrevi na faculdade Uhum, EAD, fui cursando, uhum, formei. Cara, experiência muito incrível. uhum, A pedagogia ela tem bases muito diferentes do direito. Então, me abriu o leque para diversas outros pensamentos. Uma visão de mundo diferente seria a descrição mais correta. uhum. E adorei pedagogia. Que Aí, bacana. pós-pandemia, comecei a trabalhar. Eu trabalhava antes no Ministério da Cidadania, Uhum. que inicialmente era Ministério do Esporte. Ah, Aí transformou em Ministério da Cidadania. No meio da pandemia, eu saí desse vínculo e comecei a trabalhar com consultoria de. Ai, fugiu o nome. Vou repetir. Eu comecei a uhum. trabalhar com a consultoria de produto. Fugiu o nome total de novo. Relaxa, tranquilo. Acho que é a vibe. Vocês cortam depois? Pode, Ah, sim. tranquilo, pode ficar. E também, se não cortar, tá tudo bem, viu? Porque Exatamente. normalmente a gente não corta nada, tá? Ai, meu Deus, credo, gente. A consultoria de tributário e prestações de contas. Porque Isso. quando eu era do Ministério, uma parte dela, já o final do vínculo, eu Aham. trabalhava como analista de prestação de contas. Uhum. Então, depois que eu saí do Ministério, eu comecei a prestar esse serviço para os municípios que precisam de prestação de contas. Muitos Uhum. deles não têm profissionais capacitados para fazer essa prestação de contas. Uhum. Então, eu me divido nessas 3 ocupações, né? Ok. A parte do Ah, direito em si, advocacia uhum. contenciosa e preventiva, Aham. a parte da consultoria educacional, que a gente também faz para algumas instituições. E como é que é? Me Ó, explica um deixa eu pouquinho o que explicar. é. O Aham. Ministério da Educação hoje, ele, Uhum. ele traz para as instituições de nível superior Uhum. uns requisitos mínimos Uhum. para que você mantenha as estrelas do Ministério da Educação, para que você Uhum. mantenha a conformidade dentro do próprio Ministério da Ah, Educação. aham. E essa consultoria, ela é direcionada para quê? Para ter estrela 1, 2, 3, você precisa desses requisitos. E a gente presta essa consultoria, aí Uhum. tem eu e meu sócio, que somos pedagogos, Aham. que fazemos essa consultoria e damos todo o apoio para que essa
essa instituição receba essa estrela, digamos Exatamente, assim. não só a estrela, mas Aham, também para manter essa aham. estrela, manter o direito de continuar lecionando cursos de nível superior. Que bacana. Eu sou bem leiga em saber que existia. Eu imagino assim, deve ter as regras, mas como é feito. Não, e depois da pandemia surgiu consultoria para absolutamente tudo. Então, é uma Que. onda muito boa de se surfar, porque às vezes você tem um conhecimento um pouquinho Hum, maior e você hum. enxerga no mercado a possibilidade de entregar esse produto para quem está precisando. Sim, sim. É o que eu Ah, é estava muito conversando bacana. agora há pouco com o Henrique. Hoje se vende tudo, né? A gente estava conversando Exatamente. É exatamente. possível vender tudo hoje em Tudo. dia. Uhum. E no mesmo Cria-se necessidades. cria-se necessidades. E no mesmo anseio veio as consultorias para os Hum. municípios. Que você presta essa consultoria, o Hum. município te Hum. remunera e você Uhum. organiza a questão da prestação de contas, que ele tem que fazer para as Hum. pastas, digamos assim. Entendi. Ministério da Educação faz repasse, Ministério Aham. da Cidadania faz repasse, e todas as Aham. pastas têm os seus repasses, todas as pastas têm os seus repasses próprios para Aham. que fomente esses municípios no desenvolvimento. É um Uhum. trabalho muito bacana. Quando eu era Imagino. da cidadania mesmo, Uhum. eu via isso com outros olhos, porque você Uhum. trabalha assistência social, você trabalha viabilidade de educação para essa galera. Então, Olha. eu vejo com muito bons olhos e Uhum. acaba que quando você junta uma boa prestação de contas, você Uhum. garante que o município vai receber mais e reinvestir novamente esses valores. E aí existe um controle também? Não. A partir do momento que é feito, vocês só fazem essa consultoria. Então, dentro do É, ministério existe esse isso. controle. Uhum. A cada repasse que é feito, se Aham. cria um novo processo para acompanhar como foi gasto esse repasse. Ah, Aí a gente está aqui do legal. outro lado da Uhum. tela, claro. Antes eu Sim. estava lá dentro do órgão, Isso. agora do outro lado, Sim. viabilizando a prestação de conta desses municípios, para que não vá Ah. nada fora da legislação e a orientação toda é Hum. repassada. Claro que a gente não Bacana. pode citar quais os municípios que trabalham Claro, com a gente, claro, de questão de jeito ética nenhum, profissional. claro. Mas assim, só de falar que existe, que isso e está sendo feito, Nossa, isso é muito excelente, legal. é Sim, excelente. sim, É bem aquilo que falamos, dá para você vender absolutamente tudo. Sempre sim, tem uma necessidade de algo. sim. Ou a gente cria, na verdade, né? Porque É. criam-se necessidades. Como a gente está falando, os cursos, a quantidade que está tendo. Por quê? É Nossa, de acordo com as necessidades. E nessa pandemia, o que a gente fala, como se reinventou. Tantas pessoas se reinventaram, né? Como você está colocando aí, você se reinventou também. exatamente. Trouxe para o seu, agregou, né, para você mais uma Porque atividade. a advocacia já é uma atividade bem antiga. Desde os Uhum. primórdios já existe a questão de defesa, direito, Sim. primazia do interesse. Aí tem o interesse público, interesse do menor. Independente de qual a primazia do direito, Aham. já se tinha advocacia há muito tempo. E, de forma Ah. correlata, vem essas outras consultorias, que não Uhum. deixa de ser direitos. Porque quando você tem direito de continuar a lecionar um curso de nível superior, você está tratando também de direitos e deveres. Ah, eu tenho o direito Sim. de ter esse curso na minha grade Uhum. curricular. Uhum. Ótimo, você quanto instituição. E você Aham. tem o dever de cumprir regras para se Uhum. manter com essa grade aberta, com o curso aprovado Ah, pelo Ministério da Educação. E da mesma forma também a prestação de contas. É gente. por meio de uma legislação que o repasse é feito do Uhum. Ministério, da pasta governamental para o município, e é um dever do prefeito, da autoridade, fazer essa prestação de contas. Então tá tudo muito casado com o direito, que é a minha paixão inicial. Ai, gente, que bacana. Ou seja, juntou isso Juntei aí. isso tudo Que lindo. E aí, só crescendo, e né? só crescendo. Tendência, temos que crescer, Sim, evoluir. sim, Acho que é o sim, sentido da vida, né? com certeza. E o que você fala assim, o que que é o sentido da vida? Boa pergunta. Depende muito da visão de mundo que você possui, depende muito Sim, da realidade que você está inserido. isso. Ah, mas para mim, se eu estiver bem com a minha família, bem de Hum, saúde, legal. amizades saudáveis e não tóxicas Isso, preservadas, eu isso. acho que ali você já consegue ter o mínimo para você vir distribuindo a felicidade. Aí tem os pilares da felicidade. Você Uhum, consegue, tendo essa base já bem uhum. montada, você consegue direcionar. É muito difícil você mensurar, né, isso Sim, sim. e definir É o que você colocou, vai do seu da sua história, da sua vida, da sua vivência. isso, daquilo que você espera, né, desse mundo que você vive. E você fala assim: "O que que eu quero fazer
para eu poder contribuir com algo melhor para esse mundo também. Eu acredito que tem muito isso, porque quando você fala da profissão, do que você faz, eu não acredito que venha só remuneração Não. financeira. Acaba que é uma consequência. Exatamente. Porque quando você fala com empolgação, com felicidade. Nossa, é bom, eu vejo resultado, É, né? Porque eu acho que é isso que traz pra gente a é muito felicidade maior. é muito mais sobre a função social daquilo. O ser humano, ele Isso, é feito para servir. A isso. minha prestação de contas, ela não serve para mim, a consultoria educacional não serve para mim. Quando eu advogo Uhum, num processo, não serve exclusivamente para mim. É a uhum, defesa de um direito, a defesa de um sonho, a defesa uhum. de algo que é precioso não só para mim, mas também para as outras pessoas. Sim. E eu diria até de forma que é importante para a população, porque Hum. quando eu resguardo direitos, garanto direitos, seja por meio de uma ação judicial, uma negociação administrativa, você está resguardando direitos. Você está dando possibilidade daquela pessoa não ser apenas mais uma peça na sociedade. Ela tem uma função, ela tem um sonho, ela tem um desejo. E Uhum. direitos lida com tudo isso, né? Sim, sim, é o que eu falo. A psicologia, eu trabalho com a psicologia, mas isso vai muito além, né? Nossa, psicologia, Muito, então. muito além. Não é só você estar trabalhando com a pessoa ali. Quando você trabalha uma pessoa, você trabalha a família inteira. Não é uma única transformação. É o universo, né? Como você fala, o direito, ele te possibilita trabalhar ali uma pessoa, é dessa pessoa que você conseguiu resolver ali um caso especificamente, quantas outras foram beneficiadas? Nossa, você falou isso da questão do benefício, Hum. digamos, em erga omnes. Erga E- omnes é para todos, é um termo que a gente utiliza muito no direito. É bem Erga, erga omnes. erga É quando omnes. o efeito é para todos. Ah, Suponhamos que legal. chega no tribunal um caso que Ah, ele foi repetido diversas vezes e ele foi hum, pacificado por um tribunal superior. Então, quando essa hum, decisão é tomada, aham. ela tem um efeito erga omnes para todos. Ah, Então, legal. quando entra, por exemplo, a Hum, procuradoria entrou contra os uhum, planos de saúde porque houve um reajuste abusivo. aham, Embora você esteja em casa sem fazer nada e nem sabendo que essa ação foi distribuída, que há um uhum, pedido, né, para uhum. apreciação do judiciário, quando tem a sentença, ela vem erga omnes, até para quem está em Ah, que casa, sem nenhum tipo. legal. Aí você foi falando aí da questão de quando você trabalha um ente, você acaba mudando todo mundo de uma casa, de uma família. Isso. Isso aí, ó, aí você falou, a pessoa ela vai acabar sendo beneficiada sem mexer, sem ter nenhum Isso, movimento. Mas é isso aí. Desde algo maior a menor. exatamente. Que É muito bacana, bacana. Eu que sou bacana. apaixonado pelo direito, pela psicologia. Ah, é. Eu acho que você vai acabar partindo também, conhecendo um pouquinho mais da psicologia, que a gente conversou já um tanto, você Pois gosta, é, né? gosto. É o que eu falo, a psicologia, ela abre pra gente, assim, abre a nossa mente de uma forma que eu falo, mesmo as pessoas que hoje não exercem, conheço muita gente que fez a psicologia, mas não exerce, mas te dá uma visão de mundo muito diferente, sabe? É muito bacana. E se eu olho o outro verdadeiramente, também tem isso, já você pode fazer isso de qualquer outra profissão, mas abre a sua mente, abre para outros horizontes. Não, e a questão também da conscientização, que existem cada paciente tem uma realidade, né? E você vai Claro. entrando ali para tentar entender o que está acontecendo com ele. Eu falo que eu só aprendo. Eu falo assim, eu tô ali como um aprendiz também. Por quê? Porque cada pessoa que a gente acaba ajudando de certa forma, né? Uhum. Ou abrindo as portas, né? Ou algum detalhezinho, né? Porque no caso a gente não dá opinião, não é isso, mas a gente acaba vivendo muito a história do outro. Eu falo, é um aprendizado tão grande, é tão bonito, é tão lindo. Eu acredito que no direito tem muito isso. Quando você termina, resolve um caso, né? Nossa. Traz esse prazer. E para a gente também traz. Quando você fala assim, gente, a pessoa conseguiu superar, né? Passou por tal etapa. É tão lindo, é tão desafiador, né? Naquele momento que você está ali e que você fala assim, a pessoa passou de etapa, pulou essa etapa, Uhum. né? É muito bacana, te dá um prazer disso, que você fala assim, nossa, tá mudando alguma coisa nesse ambiente, na sociedade. E me conte, que eu queria que você pudesse começar a contar um pouquinho pra gente a sua experiência. Eu não sei nem como começar a te perguntar, mas com quando você fez a bariátrica. Mas Então, antes de chegar nisso, por uma linha do tempo quê? desde o início de tudo, né?
né? Exatamente. Para você chegar até isso que tem uma história muito bacana que eu acho que você gostaria que você Então, compartilhasse com a gente. vou compartilhar tudo. Legal. Gente, hoje eu tenho 28 anos. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu quase morri por desnutrição. Eu tinha um problema muito sério, não comia, vomitava muito. Minha mãe e meu pai me levaram a diversos pediatras e médicos especialistas e ninguém descobria o que eu tinha, que eu me recusava a comer. Uhum. E toda vez que a mãe sempre tende a Aham. forçar, né, colocar comida, Sim, não sei o sim. quê. Ah, não quer comer, mas vai comer. Eu acabava vomitando. Então, isso foi me desencadeando uma questão muito ruim, que foi a desnutrição na infância. Nossa, muito bebê, né? Exatamente. Uhum. E eu, aos 25 anos, tive que fazer uma bariátrica porque eu estava obeso. Então, você pensa, Uhum. é um espaço de tempo muito curto para Uhum. tanto extremismo, que é a desnutrição infantil e a obesidade já na vida adulta. Sim. Uhum. Quando eu comecei a engordar, eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos. Aham. E de lá pra cá, eu parei, claro, depois do procedimento, mas até os 25 anos de idade, eu engordava muito, com muita facilidade. Uhum. E posteriormente, com terapia, descobri que boa parte disso, a responsabilidade era pela ansiedade. A ansiedade uma das formas que a ansiedade despertava em mim era a compulsão alimentar. E é muito difícil uma pessoa que não tem compulsão alimentar não ser obesa. Acaba que estão vinculadas, né? São duas coisas que Sim. ficam vinculadas no paciente. Uhum. E aí tá, voltando lá para a primeira infância. Aí tratei com muitos remédios para poder tentar abrir apetite. Naquela época tinha muito disso, né? Uhum. Tem aqui uma medicação que vai ajudar a estimular a criança a comer, não sei o quê. Não sei se foi efeito disso, porque todo mundo que eu conheci mais ou menos da mesma idade, que tomaram essas medicações, acabaram tendo o efeito rebote muito tardiamente. É, Já na muitas vida. vitaminas e tudo. Eu sim, eu sou bem mais velha que você, mas na minha época era o biotônico Fontoura. Nossa, eu lembro do sabor do biotônico até hoje. É, emoção Scott. Eu cheguei a tomar um negócio chamado de peixe, fedido que só, Deus é que era para mais. bem apetite também. Então, assim, todo mundo passa umas coisas assim. Eu não foi com tanto, não era tanto, Uhum. mas eu acho assim, uma geração e foi passando para as outras esses remedinhos, né? Nossa, gente. Horrorosos. Mas a Não, gente fazia por bem, né? não, era o que se existia na época, era o que os Uhum. médicos recomendavam. Quem era a pessoa leiga que ia contestar aquilo? Sim, Ah, vai sim, fazer bem? Então beleza, vamos comprar e vamos introduzir na vida dessa criança. sim. E era isso. Eu comecei a engordar mais ou menos com 8 anos. Uhum, E fui engordando, uhum, adolescência toda, uhum, obeso. E, uhum, nossa, é horrível. A questão da autoestima, uhum. pode falar o que for. A autoestima fica lá embaixo. Não tem roupa que serve, não tem loja Sim. que você vá. A roupa te Uhum. escolhe. E isso Sim, incomoda qualquer jovem, né? Não sim. tem jeito, E até na. criança é cruel. E Nossa, criança é cruel, fala a demais. verdade. Então, Sim. até que eu não sofria tanto bullying. Não, que Eu era bom. quase a criança que fazia o bullying. Sério, olha que Apesar de legal. ser muito tranquilo, mas Aham, as escolas que eu estudei trabalhavam muito bem essa questão do bullying, que então legal. eu não tenho nenhuma lembrança de ter Não, sofrido bullying ou nada entendi. que tenha me atingido, ou que Sim, tenha sim. me causado algum prejuízo Uhum, psicológico. uhum, Mas era muito ruim. Aí eu uhum, tentei, aí isso já depois dos 17, 18, aí comecei a procurar por endocrinologistas. aham. Eu fui a Hum. vários, um monte de medicações. Eu costumo dizer que de A a zinco eu tomei tudo. De Nossa. anfetaminas e Uhum, aquelas. Eu não vou me recordar qual é a classe medicamentosa, aham. mas aqueles que trabalham o sistema nervoso, que te dá uma sensação de saciedade, que te. Hum. Um monte de veneninhos, né? Porque a gente fala, né? Que a Veneninhos. boa parte Pode é falar nome veneninhos. de remédio? É, como se diz, é melhor que você fala o que você quiser, Ah, mas tá. de Então, boa. eu tomei bupropiona, Uhum, Saxena, uhum, Victoza. Victoza, uhum. nossa, eu gastei rios de dinheiro com Victoza. E não resolveu nada. Então, eu perdia bastante peso. Acho que da Uhum, última vez que eu tentei a Victoza, eu perdi 20 quilos. aham. E eu voltei a engordar tudo de novo, tudo de Uhum, novo. Mesmo com a alimentação mais regrada, a aham, alimentação sempre balanceada, sempre tratei com nutricionista. aham. E até que um dia eu decidi ir num cirurgião bariátrico. Sim. Aí eu cheguei pros meus pais, falei, olha,
Uhum. Eu não aguento mais, eu já tentei tudo, eu já gastei dinheiro demais. E não Uhum. é nem só o desembolso pecuniário, é a O questão estresse, psicológica, o claro, estresse. sim, vai e Você vai com volta, aquela sensação, ah, não, sim, agora vai. Você sim, chega lá e não uhum, foi. Aí eu uhum, falei, não, vou procurar alguma coisa uhum, que tende a resolver em definitivo. uhum, Aí eu encontrei o Dr. Maurílio, hum, ele atende aqui na 916. legal, Ele é maravilhoso, aquele médico, eu recomendo para todo mundo. legal, Ele te explica, ele te informa de toda a mudança, porque acaba que é uma mudança no estilo de vida. A bariátrica isso, não é um milagre. Eu acredito que para esse uhum, tipo de coisa, que a obesidade ela é uma doença. Então, para exato, doença, gente, claro, independente da sua fé, independente do que uhum, for, tende a não ser um milagre. É um hum, tratamento que você vai cuidar, você vai, né, fazer tudo o que é o recomendado dentro das recomendações médicas e você espera que você tenha sucesso no seu uhum. atendimento e no seu tratamento. Aí eu decidi, aí eu me preparei. Antes da cirurgia, eu tinha mais de 1 ano com É psicólogo, pelo menos 2 isso. vezes por É isso semana. que eu queria que você colocasse. Fez a diferença, Nossa, total porque eu vejo diferença. que existem pessoas que fazem esse procedimento, mas não tem um acompanhamento nem antes, ou se tem antes, não tem depois. Porque Hum. aí eu já vi casos da pessoa voltar tudo também, por não ter o acompanhamento, que é o estilo de vida que tem que mudar. Foi uma das coisas que o meu médico, na primeira consulta, me falou: "Olha, você chegou Uhum. aqui, eu tô disposto a te ajudar. Aham. Quando você tem compulsão alimentar, quando você tem, eh, todos esses problemas relacionados à obesidade, né, Aham. tende a não curar somente com a cirurgia. Sim. Beleza, você tem diabetes, você tem pressão Uhum. alta, a cirurgia corrige tudo isso. Você tem doença do Aham. refluxo, vai corrigir. Com o Uhum. passar do tempo, esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, ela vai Sim. reduzir, só Uhum. que a bariátrica não é um milagre. Você tem que mudar o Uhum. estilo de vida. Isso. Academia é para sempre, Hum, psicólogo é antes, durante e depois, meio que para uhum, sempre, porque sim. eh pra falar a verdade, a mente de gordo não muda. Não muda. Eu Hum, tenho 1 ano e 6 meses de operado, aham. e teve um dia que lá em casa eu fiz um prato que eu falei: "Nossa, gente, quantas pessoas vão comer nesse prato?". Olha, Eu me peguei com um pratão, entendi. sabendo que não cabe. Eu peguei do jeito que eu Uhum, peguei o prato, coloquei na mesa sim. e deixei o prato lá e fui fazer um novo prato, já agora com consciência. Gente, que interessante. Isso é bom você colocar, porque é o que você falou, a mente, ela não mudou, ela está em No em transformação o tempo todo. transformação. É aquele tempo todo você tendo que se observar. A cirurgia, por mais que Uhum, ela é muito invasiva, aham, porque você tira remove, né, parte do aham, existem 2 técnicas hoje no Brasil aham. que são aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina e a questão da parte de bariátrica e tudo. Aham, É o bypass gástrico e uhum, a sleeve. Uma uhum, delas, você remove o bypass, né, você uhum, apenas desvia parte do intestino uhum, e reduz parte do estômago. aham. Não remove nada de dentro, tudo fica aqui Ah, dentro, tá. o estômago excluído, ele continua produzindo suco gástrico. Aham. Já na sleeve, você remove de dentro do corpo a parte do estômago, desse estômago excluído. Ah, E é uma cirurgia que, querendo ou não, é muito invasiva. é. Você muda todo um sistema, Sim. a questão de absorção de nutrientes. Você vai ter Hum. problema com a absorção para o resto da vida. Claro que a medicina já Ah, avançou a ponto de você conseguir suplementar isso sem que tenha prejuízos na sua saúde, porque sim. precisamos de vitaminas, Sim, elas são sim, essenciais, e sim. você tem como suplementar isso hoje. Uhum. Mas é uma mudança para a vida inteira, então você tem que estar Aham. muito decidido a fazer. Eu Uhum. recomendo para todo mundo, mas Uhum. eu tive um trabalho psicológico muito bom. Os psicólogos que me Legal. acompanharam, nossa, foi Bacana. essencial para tudo. O Uhum. sucesso do tratamento depende muito da cabeça do paciente, de Isso. mudar estilo de vida, de ter acompanhamento psicológico, Legal. educador físico. Sim, sim. É, Isso, é o que você falou, é um estilo de vida completamente diferente. exatamente. Uhum. É maravilhoso você perder 10 quilos num mês. Gente, é Uhum. lindo, mas isso não se mantém para a vida toda. Uhum. Palavras do meu médico. Sim, sim. Ótimo, é bom você colocar isso mesmo, para que as pessoas entendam que não é assim. Ah, você vai lá, faz a cirurgia e acabou. Não, não é. Tem que ter um antes,
o agora e o depois para sempre. Uhum. Eu já bati a meta médica, eu perdi Uhum. 50 quilos de massa gorda, de gordura. Uhum. Pelos meus exames de bioimpedância, eu ganhei 10 quilos de massa magra. Então, saíram do meu Olha, corpo 40 quilos. Porque 10 quilos de gente. massa magra eu ganhei. Aham. É quase uma É pessoa. quase uma É muito pessoa. peso. Aham, sim, é muito peso. Meu Deus. Quando você se olha nas fotos e se vê hoje, qual é a sensação? A melhor sensação do mundo. Primeiramente, que eu nunca me vi gordo. É difícil, né? Você se ver gordo, você olha a foto, Aham, fala, nossa, tô gordinho, mas aham. dá pra levar até você chegar num ponto. Sim. Eu vi uma foto minha de costas. Eu Aham. não me reconheci. Falei, não, essa pessoa não é eu, preciso de um Gente. tratamento. Aí já comecei a marcar um monte de consulta, marquei exame, marquei tudo. Sim. Você colocou uma coisa bem interessante, quando a gente não se enxerga verdadeiramente, né? Teve uma colega que é nutricionista, e ela, como nutricionista, já foi obesa. Ela fez um Uhum, podcast aqui com a gente, foi bem legal. Quando ela colocou, que ela falava assim, ela falou assim, ela sempre foi grandona. Assim, e aquele estilo de mulher gostosona, grandona, tal. E foi indo, e depois teve filho, e foi. Até que um dia ela disse que viu uma foto dela com a filha dela no colo, e ela virou e falou assim: "Quem é essa mulher que tá com a minha filha no colo?" Era ela. Olha que mas é interessante. bem isso. Ela falou: "Eu não me reconheci", quando eu falei assim: "Gente, essa sou eu". Eu acho que é isso que você tá falando, né, quando a gente não Foi se a minha mãe reconhece. que fez essa foto, estava entrando Aham, no mar, eu e meu irmão mais novo. E aham, ela tirou a foto. Nossa uhum. senhora, que coisa esquisita. Não me reconheci, aí foi ali que eu Isso. falei: "Cara, eu preciso mudar. Não dá pra ficar Uhum. desse jeito, eu tô jovem, eu tô tomando um monte Sim. de medicação pra segurar a esteatose hepática, segurar a questão Uhum. que eu já estava com, resistência à insulina, Nossa, é muito jovem. Uhum. caminhando pra uma diabetes. Eu Sim. nunca fui de álcool, nunca Hum. fui. E eu já estava quase com esteatose hepática. Nossa, que Quase com perigo. esteatose hepática não, com a esteatose hepática eu já estava Sim. quase com cirrose hepática, corrigindo. Nossa, já quase com Aí você cirrose. pensa, aí Sim. o meu endócrino até falou, a Uhum. cirrose ela não é só de álcool, ela é Hum. carboidrato, então Uhum. Sim. tem que tomar cuidado. Eu Uhum. tomava um monte de remédio para ácido úrico, que o meu era lá nas alturas, e tomava o Nossa. Saxenda, Victoza, aí eu ficava alternando entre um e outro, Uhum. aí tomava ibupropiona, que é uma Uhum. medicação que age no sistema nervoso, que ela dá meio que uma segurada na ansiedade. Eu não sei direito como Isso. funciona, mas Sim. à época funcionava. Eu até Sim, brincava, sim. falava assim: "Nossa, poderia distribuir isso na Caeses, assim, né, pra ir Olha, pra todas as eu falo que casas". ele é um sossega-leão, não é? Só que se você deixar de tomar, Exatamente, era o que pronto. acontecia. Quando eu parava, Exato. dava uma E pausa. piora, né? Esse é o detalhe. Exatamente. Aí fiz implante Uhum. hormonal, que é Uhum. uma medicação que ela fica no braço, a minha era no Aham. braço, Aham. e ela ficava liberando substâncias de forma lenta no Aham. organismo, Uhum. e o meu organismo, na minha corrente sanguínea, sempre estava passando essas substâncias. Olha. Tinha mais de 10 na fórmula. Nossa. Aí você pensa, eu era muito jovem, Sim. e tomando tudo isso, eu fiquei pensando, gente, quando eu fizer 40, se eu fizer 40, Sim, nossa, graças a Deus que você deu o clique, né, você fez a virada, que eu falo aqui, você deu a exatamente, virada quando você se olhou e falou: "Eu não quero mais isso não quero e mais vou isso, buscar um preciso. tratamento realmente eficaz, que eu possa ter um novo estilo de vida". Para mim, de fato, foi a última tentativa, porque o que Sim, tinha disponível no mercado, eu já tinha utilizado praticamente tudo. Muitas nossa. fórmulas, modulação hormonal, Uhum. eh, tudo isso eu já tinha utilizado, então não tinha jeito. E vai gerando muita frustração, né, Muita Renan? frustração. Aí tem Uhum. gente que fala: "Ah, o básico funciona". Sempre fiz dieta. Hum. Sempre fiz dieta. Uhum. Exercício físico, na época da graduação eu dei uma desleixada com exercício Uhum. físico, porque era muito pesada a rotina. Uhum. Mas a dieta eu sempre tentava fazer, tentava dar um jeito. Uhum. Aí subia na balança, nada. No meu banheiro Uhum. tem uma balança, todos os dias eu subo nela e vejo o que que tá Ah, acontecendo. entendi. O pessoal até fala: "Ai, não pode se pesar todo dia". Eu peso todos os Mas, dias. gente, cada caso é um caso. Eu falo assim, a gente não pode pegar e generalizar, não pode ter, pode ter. Não, cada um vai de acordo com o que for bom para você. É. Exato. Aí eu não fico com aquela neura: "Ai, eu subi 1 quilo, não sei o Aham, quê". É claro que quando eu vou pra academia, aí eu aham, tive o meu treino, se eu tomei uma garrafa inteira de 1 litro, se eu subir aham. na balança vai estar 1 quilo a mais. Claro. Aí eu percebo muito em roupa, que Uhum. eu sinto muito
calças folgando ainda tô Uhum. emagrecendo, Sim. sinto calça folgando, eu acho o máximo. Deve dar aquela sensação boa, nossa, eu troquei meu guarda-roupa. Nossa, troquei tudo, Não é? absolutamente tudo. Que legal, que E sem legal. remorso por nada. Claro, com certeza. Que Exatamente. maravilha, que bênção. Fiz um apanhado, juntei tudo, mandei pra Ah, doação. Ai, gente, foi tão bom. ai, que delícia. E Dá uma esse, energia de renovação, né? sim, assim, de vida, né? Que você falou assim, vida real agora. Exatamente. Sim. E muito jovem, né, Renan? Pois é. Hum, Eu tenho vários amigos que fizeram também na mesma faixa que é, eu. que legal. Tem uma colega que estudou comigo na graduação, Aham, fez. aham. Aí, ontem eu tava no aniversário dela, inclusive. Aí, Olha, a prima dela fez também, e super jovem. Assim como gente. eu. Acho que tá ficando mais comum e as Uhum. pessoas estão tirando aquela ideia de que a bariátrica é para aquelas pessoas lá dos quilos mortais. O Isso, Dr. Now e não sei o quê. isso. Aquela galera lá é muito. Gente, eu fico Uhum. imaginando a vida daquelas pessoas. Nossa, Gente que não levanta pesado. da cama, você Sim. perde a qualidade de vida, a qualidade Uhum. de tempo com a sua família, Uhum. possibilidade de viajar, Sim, não, tudo, né? tudo. Uhum. Eu sou apaixonado Sim. por viagens, então me limitava muito. Eu nunca deixei de ir a nenhum destino, Aham. evitava alguns passeios. Por exemplo, passeio de Uhum. trilha, eu evitava, porque eu sabia que eu Ah. não tinha condicionamento físico para aquilo. E a gente sabe o nosso Hum. limite, né? Sim, Mas sim. você pensa, o tanto de possibilidade que você tinha de ir com a família, de estar com os amigos, e você Uhum. vai Uhum. sacrificando isso pouco a pouco sem perceber. Sim, Aí ia te quando você. restringindo, né? A vida, uma vida Demais! social mesmo. Exatamente. Uhum. Aí várias pessoas jovens fizeram, Legal. algumas antes de mim me inspiraram e outras depois Ah, que também foram bacana, que inspiradas. bacana. E é o que eu falo, hoje os jovens estão mais sobrepeso do que no passado. Então, Existe um sobrepeso maior. Isso aqui é mundial, né? é mundial. Eu acredito Uhum, que, inclusive, essa geração de idosos da minha época vai uhum, ser uma das piores que vai ter. Porque a qualidade uhum, de vida está cada vez mais uhum, comprometida, uhum. muito produto industrializado, tudo está passando por um processo de industrialização absurdo, Sim. alimentos processados, Uhum. e tudo isso faz mal, né? É o que a gente fala, no passado as pessoas comiam mais comida, arroz, Descascavam feijão, mais, né? frutas, isso, descascavam, não era enlatado, né? E hoje as pessoas comem tudo pronto, boa parte. E as crianças muito dentro de casa, né? Ou seja, muito na televisão, no computador. Isso aí vem, eu acho que isso aí vem agravando bastante, Nossa, grava demais. né? No passado as crianças brincavam muito na rua, soltas, hoje bem menos. Eu acho que a pandemia também contribuiu para esse aumento de peso no geral da população, Com certeza. porque muita gente ficou parada, mesmo com os incentivos, eu vejo assim, que teve essa queda, né? Não falo, na qualidade do que se come. Tanto que eu vejo que os nutricionistas falam, vamos descascar, como você colocou, vamos comer comida de verdade, arroz e feijão. Arroz e feijão não faz mal, Não faz gente. mal. Arroz, feijão, carne e uma salada, é a comida. É um prato completo, né? Tem Sim, proteína, tem carboidrato, tem fibra. sim. Mas antes, você acha que você comia errado também ou não? Totalmente errado. Uhum, Totalmente errado. uhum. Embora eu fizesse dieta, É, muita coisa a gente percebe que você come errado. sim. A forma do bariátrico comer, ela Uhum. muda. Ah, A minha nutricionista, ela é especialista em pacientes bariátricos. O uhum. bariátrico, ele precisa sempre priorizar a proteína na alimentação. Seja Hum, alimentação, suplementação com whey, hum, essa questão toda. Então, uhum, nós começamos a comer pela proteína, aí vem a carne hum. vermelha, o peixe, enfim, o que você Aham. escolher, passa para as fibras, se Hum. sobrar espaço, carboidrato. Ah, E na entendi. alimentação comum a gente tende a inverter, né? Isso, primeiro Porque como cabe carboidrato. tudo, Você come você tudo come muito. tudo muito. Uhum. Aí o meu prato hoje, quando chega no carboidrato, eu já não quero mais, aí ficou Sim. proteína e fibra, Ah, proteína e fibra. legal, legal. O que eu vejo também muito hoje os nutricionistas falando é o seguinte, eh priorizem o mastigar também. Mastigar melhor, com mais calma, não em frente à televisão, que é o hábito de hoje Nossa, também. Comer muito olhando por quê? Porque você vai comendo, assistindo a televisão, ou computador, coisa assim, e você distrai. seu cérebro não tá na alimentação, ele tá na notícia, no filme, no desenho. Isso. Mesmo se você estiver sozinho, é o que eu escuto eles falando.
pare e presta atenção no que você está comendo, né? Porque é difícil, porque você se distrai se você olhar para a televisão, para o computador, ou um vídeo. É Uhum. muito comum. Não sei se você já percebeu isso. Não, totalmente. É... Tomar uma água. Ah. Essa questão da distração. Uhum. Outra técnica pra gente aprender a comer, reaprender a comer. Aham. Cortou a proteína, colocou na boca, solta o talher. Presta Ah. atenção na mastigação, se tá tudo muito triturado, como o estômago foi diminuído, ele não tem mais aquele poder de quebra alimentar que tinha no estômago original. Então a Entendi. digestão, ela, boa parte é feita na boca. Então, Ah. colocou a carne na boca, solta o talher, mastiga, presta atenção, engole. Hum. Tem alguns pacientes que têm um entalo, que é quando a comida não chegou no estômago, ela para bem aqui. Eita. Por causa de falta de mastigação. Então, se você, paciente Sim. bariátrico, teve um entalo, provavelmente você não mastigou da forma Corretamente. correta. Legal. Não, vocês devem ter, como você colocou, tem que ter muita informação. Nossa, o prato é dividido em 3 partes, Nossa. mais folha, aí Aham. metade do prato, fibras, que aí é uma salada, uma verdura cozida. Divide a outra metade em 2. A proteína é aquele 1/4, né? Uhum. E o carboidrato, outro 1/4. Muda tanta coisa, mas é bem legal. Aham. Durante o processo, você fala, nossa, mas isso faz sentido? Não sei. Aham. Na vivência, você percebe que faz sentido. A Olha. proteína, ela é excelente para manutenção de massa magra, que é o que vai segurar o seu corpo em pé, você vai ter força e tudo. Sim, o músculo, O né? músculo. Uhum. Aí a gente prioriza a questão da proteína, suplementação com whey. Hum. Eu tomava muito medicamento, eu tomava medicamento para gordura no fígado, aí para a questão Nossa. da resistência à insulina, e vinha todas as medicações da modulação hormonal. E hoje eu tomo uma única cápsula Aham. de Centrum. Não sei se pode falar marca, mas já foi. Pode, não O tem nada. polivitamínico, Sim, a minha é. nutricionista junto com o meu Que médico escolheram um legal. Centrum para mim, Sim, que que é o ele é suficiente. super completo, aí eu tomo uma Sim. cápsula, eu refaço exames a cada 3 meses para ver se tá tudo certo. Nunca deu baixa de nenhuma vitamina. Aham. Tomei uma vez por fora a vitamina B12, porque Sim. ela estava um pouco mais abaixo, ela subiu. A ferritina também super corretinha, Porque então tá comendo a carne vermelha, né, também. exatamente. Uhum. Pra mim foi excelente, a minha experiência com a bariátrica Gente, foi muito boa mesmo. que Eu me arrependo maravilha. de ter perdido, qualidade de vida por tanto tempo, porque eu já era obeso desde a Gente, adolescência. Então ali com nossa. 18, 19 anos eu já Aham. poderia ter corrido atrás de alguma coisa. Também acaba que a falta de informação, né, e Sim, você vai em profissionais, sim. não digo que eles não são qualificados, Aham. mas é porque eles têm outros nichos de atuação. Sim. Então, se você vai no endocrinologista, ele vai tentar mexer no seu metabolismo, sem Sim. cirurgia, sem nada, para te dar a qualidade de vida que você espera. Claro. E não é culpa dele se aquele tratamento não funciona para você. Somos únicos. Cada tratamento tem uma forma em cada indivíduo, né? Um agir diferente em cada indivíduo. Sim. É mais ou menos isso. Eu adorei. Não, como Amei. que você fala? Você tá adorando, na Tô verdade. adorando, tô adorando. Você tá vivendo todo esse processo. Exatamente. Aí hoje em dia eu corro, coisa que eu não Olha, que fazia. legal. Aí nos sábados eu gosto de correr, aí eu corro ao ar livre. Legal. Na semana eu corro na academia, aí eu faço meu Olha. treino. Como a minha rotina é muito corrida, eu opto por treinar às 6. Aí eu levanto mais ou menos 5h30, me ajeito, organizo, aquela preguiça de Legal. manhãzinha, com preguiça Sim. mesmo eu vou. Muito bem. E vou fazendo. Sim. A diferença é que agora dá resultado. Pronto. E é O tão incentivo bom. maior é o resultado, que você olha no espelho, a Legal. calça fica boa. Aham. Eu costumo dizer que tem umas marcas que são gordofóbicas, né? Que tem peças muito bonitas Aham. e que não atendem a galera plus size. Uhum. Aí hoje em dia você entra nessa loja, você consegue comprar. Gente, não estou romantizando que você tem que comprar em marca gordofóbica, tem que emagrecer para Sim. caber nos padrões. Aham. Para mim funcionou, Sim. ganhei qualidade de vida, ganhei saúde. Uhum. Não gosto de romantizar a obesidade, é uma Sim. doença, precisa de É. tratamento. Exatamente, eu concordo. O meu médico na época, e ele sempre fala isso, ele é maravilhoso. A obesidade, ela é uma árvore que os frutos dela são doenças. Então, hoje, a obesidade, ela tá relacionada a mais de doenças
é mais de 200 comorbidades. Então, Nossa. se você for ver, é uma árvore de doenças. É, sim. Então, quando as pessoas falam assim, eu sou obeso, mas eu estou feliz. Não tem nada a ver. Isso não quer dizer que você vai ficar, que Pode ser você que não. ela esteja É, feliz, ela pode, mas mas que ela vai gerar, o ela vai ter corpo humano, problemas, vai exatamente, ter o corpo problemas de humano, ele não saúde. foi preparado para se Isso. manter obeso por toda uma vida e te dar Não, longevidade com não é. isso. A longevidade é reduzida. Uhum. Aí não é eu que estou falando, são estudos científicos Claro, que comprovam sim, que sim. você vai perdendo qualidade de vida e a longevidade vai ficando Os comprometida. ossos não aguentam, os Não é? músculos não aguentam, ou seja, o coração, tudo vai comprimindo, vai adoecendo, é ruim mesmo. Não é saudável, né? É Exatamente. o que a pessoa fala. Pode até ela fala, estou feliz, mas vai vir os problemas. Vão vir, né? Então, com a obesidade, eu só sentia dor na lombar. Uhum, A lombar, ela de fato doía. Eu não sentia joelho, uhum, e não sentia articulação, embora meu ácido úrico sempre tivesse sido uhum, muito alto. Mas o meu médico falou: seu pâncreas está trabalhando muito. Você com hum. 20 Você anos era é muito uma novinho, coisa. é? Você com 40, esse pâncreas vai dar conta do Sim. recado? Aí isso foi me, Uhum, me gerando alertas. Eu falava: nossa, sim. não dá para ficar E tem assim. uma idade mínima, você sabe, para essa cirurgia? Então, Aham, o uhum, pessoal lá da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica aham, tem um índice, é o IMC, que é o Índice aham, de Massa Corporal. aham, Esse índice uhum, mede o seu peso pela sua altura ao quadrado. aham, Quando você divide isso, tem que dar 35 ou uhum, mais. aham. Sendo que 35 você já está apto para fazer a cirurgia se você tiver pelo menos uma comorbidade. Tem Entendi. gordura no fígado e tem IMC Uhum, 35. Você já está uhum, apto para realizar a cirurgia. Se o seu entendi, IMC for mais de 40, não precisa de nenhuma comorbidade. entendi. Quando eu operei, o meu IMC estava em 43 e eu já tinha Aham, diversas comorbidades entendi. já nos meus exames. Uhum, Então, o meu médico já falou: olha, se com 35 e uma comorbidade já pode fazer, uhum. imagina com 43 e comorbidades associadas. Nossa, Aí o risco fica muito maior. Aí ele falou: você sim. pode até tentar mais uma modulação hormonal. Eu fiz mais de 10. Você pode tentar mais uma Nossa. modulação hormonal, mais um medicamento. Aham, Pelo que você está me relatando, você já tentou muita coisa. No mercado hoje não tem muito mais que você aham. possa tentar. Sim. O risco que tem Hã. você pegar mais doenças, aí a Hum. resistência à insulina virar Um diabetes em diabetes. si. A Uhum. gordura no fígado, que já Uma estava no grau cirrose. 4, virar uma cirrose hepática. Isso vai só Hum. piorando Uhum. a sua saúde, qualidade de vida e Uhum. risco cirúrgico. Porque se o Claro. seu coração não aguenta, o seu médico não vai liberar para você passar por um procedimento desse. É anestesia Exatamente. geral, você apaga, Uhum, acorda uhum. horas depois com o procedimento já Sim, realizado sim. e é muito risco, né? Uhum, O coração não aguentar a cirurgia. uhum. É uma curiosidade, logo que você faz a cirurgia, você vai para casa, você já trabalhou o período antes na parte psicológica e tal, Uhum, tal, mas assim, a sensação de botar pouca comida no prato, eu nunca conversei com alguém que tivesse feito a primeira uhum. vez. Qual é a sensação das primeiras refeições? Seu estômago tá menor, claro, né? Mas aquilo de comer pouco, na parte psicológica, qual é? Então, É, quando você começa isso. operou, você recebe alta no dia seguinte. Aham. Você operou, aí você vai para casa. O primeiro mês você fica em dieta líquida, sendo que a primeira Ah. semana é água de coco, Hum. isotônico, água mesmo, você trabalhar a Uhum. hidratação. Na Uhum. segunda semana, sua dieta muda. Aí já começam a entrar os caldos salgados, que Hum. você passa por 3 peneiras e coador de pano, porque não pode Hum. nenhum tipo de resíduo, porque o No estômago está se recuperando. Ele foi grampeado, ele foi cauterizado, Uhum. só que ele não pode receber cargas altas de alimento, porque senão ele pode romper, que aí dá Uhum. fístula. Aí causa Hum. infecção generalizada. Muitos casos Uhum. de morte é por causa dessa desobediência Ah, tá. que o paciente ali, logo na primeira semana, Já. ai, mas eu tava louco para comer um pão de queijo, comi um pedacinho. Pois é, por isso que eu te fiz essa pergunta. Você fez tudo direitinho, claro, Isso. mas e a cabeça? Você estava preparado para isso? Então, a dieta líquida Uhum. eu não sofri. Aham. Fiz ela toda, a primeira semana lá só Uhum. com água, água de coco e Aham. isotônico. A segunda semana vem o caldo salgado na hora da refeição principal, que aí Uhum. você cozinha legumes com carne ou com frango, Aham. e aquele caldo você coa por 3 vezes, e cada Uhum. vez numa peneira mais fina e ao final num coador de papel. O mesmo filtro para café. Sim.
e você toma aquele caldo. Na minha recomendação era 100 ml de caldo. Uhum. Não descia nem 50 direito, não tomava nem metade. E eu já me sentia saciado. Aham. Você já sai do hospital sem sentir fome. A parte do Ah. estômago responsável por... A parte do estômago, não. A parte do intestino Aham. responsável pela grelina, que é o Ah. hormônio da fome, É. ela é desviada do sistema. Ah, tá. O meu médico me explicou que você fica Aham. de 6 a 8 meses sem sentir fome. Se você sentir fome, Aham. fome mesmo, aquela de doer, Sim. provavelmente é falta de água no organismo. Olha. Pra falar a verdade, eu tenho 1 ano e meio de operado, quase 1 ano e meio, não fiz nem a conta direito. Aham. E até hoje eu não sinto fome. A fome de verdade eu não sinto. Aquela de Entendi. você sentir o estômago corroer, Sim. nunca senti. Aham. Então, essa primeira fase lá da dieta líquida, Aham. ela é muito tranquila. Você sente falta de mastigar. Uhum. Me explicaram também, a psicóloga principalmente, Aham. me falou que eu sentiria vontade de comer alimentos que eu nem gosto. E de fato acontece. Olha. E nessa explicação, ela me Aham. explicando o motivo disso, é porque o corpo, por ser um sistema inteligente, Uhum. ele identifica que você não está mastigando, então, logicamente, você não está ingerindo alimento. Uhum. Aí ele liga aquele alerta, olha, precisa fazer Sim. alguma coisa, porque Sim. fulano não tá comendo, fulano vai morrer. Uhum. Aí você começa a sentir sabores de comidas que você nem gosta, comida que você gosta. Olha que interessante. E aquele sabor, aí do nada você sente o sabor. Eu não gosto de quiabo, particularmente. Aham. Sentia sabor de quiabo, de maxixe, Gente. beterraba. Gente, que interessante. É muito engraçado. Aham. Nossa, que vontade de comer um quiabo. Mas aí eu lembrei que a psicóloga tinha falado, olha, coisas que Aham. você não tem o hábito de comer, que Aham. você não gosta, o cérebro vai mandar esse estímulo, porque ele Sim. identificou ali em alguma área do cérebro que você já se alimentou daquilo e aquilo te Uhum. marcou de alguma forma, Aham. positiva ou negativamente. No caso do quiabo, Sim. para mim, né? Negativamente. Aham. E você vai sentindo esses sabores. Gente, que Você sente interessante. gula, dá Aham. vontade de comer. É. Quando você vê fritando alguma coisa, pão em padaria, dá vontade de comer, sim. Aham. É. Mas fome você não sente. Ah, E sente tá. falta de mastigar. E você não pode mastigar chiclete, porque a mastigação, ela gera uma reação do corpo que você tá jogando comida pro intestino. Então, Aham. o estômago, né, ele vai gerar suco gástrico, que não é bom nesse momento. Ele vai estimular, né, o estômago. Exatamente. Aí todo esse Sim. trabalho foi feito pela equipe interdisciplinar, Ai, de que explicar, legal, de gente. falar. E o correto, você foi fazendo tudo direitinho, que esse é o Não, já correto. estava na minha cabeça, olha, se isso aqui não der Sim. certo, não tem outra coisa para se fazer. É o mais Sim. drástico, né? Você não tinha plano B a partir Não daquilo tinha plano ali. B. O plano A tinha que dar certo. Sim, sim. Que esse ave já era quase o Z, porque eu já tinha tentado Sim. todo o alfabeto. Eu falo assim, esse é a última É a última tentativa. tentativa, eu estava para entregar os Ai, pontos já. gente, que maravilha. Mas a equipe interdisciplinar é essencial em todas as fases. Sim, imagino. Faço terapia toda terça-feira de manhã. Legal, legal. Parabéns. É bom que você fala mal de todo mundo, Ah, E delícia. sem ser julgado, né? Isso, é o que eu falo assim, a melhor parte, né? Não, essa Aham. semana aconteceu tal coisa, nossa, fulano é tão tóxico. Adoro. Talvez já até a gente que é tóxico, né? Mas na nossa cabeça não, fulano é Mas é tóxico. importante você falar. O importante é você Organizar pensamentos. Isso, exatamente. É uma pessoa que está ali para te apoiar nesse momento. Exatamente. Eu falo, é para sempre. É Como pra você sempre. colocou. É pra sempre. Eu falo, eu mesmo como terapeuta, eu também faço parte. Eu também preciso de fazer a minha... Tá no meu processo de análise. Por quê? Porque é a vida. O É a tempo vida. todo a gente está em transformação. A gente está aqui agora, a gente está daqui a pouco fazendo outras coisas. A gente passa por períodos que a gente vai tendo que estar em transformação. Exatamente. E muitas pessoas que não fizeram terapia, que não têm esse hábito, traumatizam pessoas a ponto delas precisarem fazer terapia. É algo que eu recomendo para todo mundo, independente de qualquer coisa. Uhum. Você ter uma opinião técnica sobre um assunto é Uhum. tudo. Assim como, Uhum. meu coração tá doente, vou ao cardiologista. Sim. Não consegui lidar com tal coisa, vou num outro profissional. Tô com um problema jurídico, vou atrás de um advogado. Sim. Só que tem gente que vai postergando isso ao máximo, a ponto de quando chega para um tratamento, aquilo parece muito doloroso, parece muito impossível, Uhum. e a pessoa tende a desistir, né? E a boa parte chega nesse momento. Por quê? Porque a gente ainda vive num país muito preconceituoso, né? Nossa, demais. Onde ainda, né, apesar de já ter evoluído bastante, a terapia, né, o processo psicológico, ele ainda é colocado como algo assim, eu estou indo lá porque eu tenho um problema.
e não necessariamente, né? A gente vai lá às vezes para prevenir, para não ter um Para problema, não ter o problema. né? E isso nos países mais modernos, nas pessoas, nas culturas bem mais modernas, é normal, todo mundo faz terapia. Agora aqui a gente está crescendo isso bastante. Ainda acham que é coisa de louco, né, Sim, gente? sim, eu escuto muito assim, as pessoas falam, nossa, eu tô indo, mas escondido de fulano, isso? porque as pessoas vão achar que eu sou maluco, entendeu? E aí as pessoas ficam com vergonha muito E às vezes de. é para tratar um comportamento que você tem hoje, Uhum. gerado por um trauma lá atrás, que você não tem nem noção daquilo. Uhum. Ou para você trabalhar algo que você quer Melhorar. desenvolver, né? Já chega pessoas para falar assim, olha, eu vou ter um novo desafio e eu quero trabalhar esse desafio. Como que eu vou chegar lá para ter menos estresse? Eu acho isso muito bacana, A assim. questão do menos estresse é importantíssimo hoje em dia, né? Lá nos Uhum. primórdios, a galera trabalhava era quebrando pedra, tinha muito Hum. trabalho braçal. Não que hoje Uhum. não tenha, mas Uhum. reduziu demais. Hoje em dia, as pessoas Sim. trabalham com muito computador, com celular, com Uhum. telefone. Aí Uhum. levam a mente à exaustão, digamos assim. Uhum. E lá atrás, a própria ferramenta, o peso da ferramenta, da pedra, não sei o quê, trabalhava o músculo, que é o seu instrumento de trabalho lá naquela época e para algumas pessoas ainda hoje. Sim. E a pessoa que trabalha só com a mente, produzindo um Conteúdo. conteúdo, produzindo um Uhum. documento, colocando raciocínio lógico dentro de um Uhum. documento. Tem que estar em desenvolvimento, é o que eu falo. Nossa, É o demais. que eu falo. Eu, por exemplo, eu trabalho muito tempo sentada, né? Você também. Mas apesar que você movimenta mais, mas assim, eu passo muito tempo sentada com paciente, ou seja, eu fico ali o tempo todo e só, também ainda tem isso. Então eu não posso pegar e deixar que o meu mundo se fique ali, Não mesmo. porque senão eu posso entrar em uma exaustão. Então eu tenho que ter minha vida fora as amizades, por quê? Porque meu trabalho não tem muita comunicação, né? Eu trabalho muito sozinha. E isso aí é o que você falou, a gente acaba, se não não entra dentro de um controle, a gente acaba ficando bitolado também. E Exatamente. como você falou, a gente não trabalha com o corpo, né? Como um O profissional de corpo vai educação se física. moldando, né? É, Ah, eu sim, levanto tal peso. Aí hoje o músculo sim. dói, amanhã ele já aguenta tranquilo. Assim como a Hum, musculação, né? Você vai sim, evoluindo cargas. sim, E era o sim. que tinha muito lá atrás. Quando eu digo Uhum. lá atrás, é na época da pedra lascada, que para comer você tinha que correr. Sim, tinha que Ai, não, matar o eu não, bicho. não tem. Que hoje em dia não, alimentar planilha, alimentar não sei o quê. Verdade. Aquelas fórmulas super chatas do Excel. Aham. Mas é uma ferramenta muito boa também. Não, é necessária É hoje, necessária, com hoje em dia é certeza. necessária. Mas as pessoas perderam esse feeling de que a Sim. mente precisa descansar e ela precisa de um Uhum. auxílio, saber lidar. Eu não sei Uhum. nem o termo técnico para isso, mas é o cuidado mental. Uhum. É não fazer nada e tá tudo bem. Justamente. Isso. Quando eu falo assim, é desligar o celular, deixar ele lá, longe de você e não fazer nada. Tá aí uma coisa que eu preciso fazer, eu não consigo. Pois faça. Começa a fazer a Não partir de hoje. Deixa o consigo. celular carregando em outro lugar. Não olhe. Eu chego a tal horário, as pessoas já sabem que depois de tal horário eu não Não vou vai responder, não responder, não vou. vai. Porque eu não vou ver. Porque eu vou deixar ele do lado. Porque eu sei que se a pessoa quiser algo sério, ela sabe como me achar. Entendeu? É, Então, tá tudo bem. Ainda tem isso, né? Eu sei que o marido, ele sempre tá com o celular do lado. Se acontecer algo sério, eu não vou. ele vai ver. Ele vai ver. É minha técnica. Eu não vou ver. Vai preservando a saúde mental e Eu ele já tá vou. ali disponível para visualizar, então deixa ele. Pronto, tá tudo bem. Ele não quer ficar sem, eu quero. É. É outra coisa, televisão. Eu tenho televisão no quarto, mas antes de um pouco de dormir, eu desligo. Eu não espero para dormir Então, com eu ela. tenho, mas há muito tempo eu não utilizo como televisão, utilizo como monitor Ótimo. e canal, filme nela já não passa tem muito tempo, Não, muito tempo. eu gosto de assistir bobagens, que eu falo. Eu só assisto coisas É, interativas. a minha psicóloga falou Uhum. sobre a questão da higiene do sono, é um termo É. que até pouco tempo atrás eu não conhecia, Uhum. que
você vai dormir às 10. Uhum. Então, reserva ali pelo menos 1h30 para você já ficar de dente escovado, vai passar um creme no rosto, já passa logo. Isso. Diminui a quantidade de luzes do ambiente, deixa de lado o Isso. celular, já coloca para carregar e deixa ele quieto, Isso. sem pegar no sono com a tela ligada, né? Uhum. Que atrapalha, claro. É uma luz em cima de você. Isso aí, pelo que ela estava me explicando, eu não vou saber Uhum. explicar da forma que ela explicou, Ah, mas na evolução humana, quando escurecia, era a hora de dormir. isso. Com os tempos modernos, não escurece mais. É a luz, é da janela do seu vizinho, Não, do ilumina as celular, as telas. telas e um monte de tela. O que que acontece? Aí, o que que acontece? A gente não dorme com qualidade. Então, isso eu faço questão de dormir com qualidade. Outra coisa que eu também acho que ajuda na higiene do sono e para acalmar a mente também. Uhum. Eu tinha uma época que eu continuo estudando e continuo fazendo mais uma pós, tal. Eu adoro estudar. Mas eu também gosto de ler coisas nada a ver. Por exemplo, eu tô lendo uma série de livros de romance. Sabe aqueles bem bobo, sabe? Mas é Assim, tão bom. mas que você fala assim, alguém pode olhar e falar assim, nossa, que coisa mais besta, sabe? Que não é nada técnico, não é nada que fala assim, nossa, é chique que o povo tá lendo. Não, é algo só para me distrair. Só para distrair. E todo Só mundo tem uma para forma de distrair. distração, né? Isso. E essa para mim vem sendo essa assim, ó, para quebrar tudo isso aí. É aqueles livrinhos que agora tem eles pequenininhos, até esqueci o nome dele, é uma coleção, onde eu leio próximo de dormir, pronto. Mais ou menos 1h30 antes de dormir. Eu pego esse livrinho, vou pro quarto com uma luz bem tranquila, tipo de LED, né? É de LED mesmo. É mais fraca, onde eu consigo ler, mas eu não preciso de muita iluminação, né? Ela Uhum. mais amarelinha. E ali eu vou acalmando com um copo d'água. E quando eu vejo, eu já dormi. Olha que bacana. É isso. É trazer algo leve, nada tenso, nada de uma coisa. Eu não assisto coisas tensas à noite, eu evito tudo isso, vou ser bem sincero. O jornal só passa tragédia. Não vou dizer que eu fico alienada. Eu confesso que eu fico um pouco. Não, todo mundo tem seu Eu, momento de alienação. eu confesso que eu fico um pouco assim, a esses dias. Agora, esse final de semana, minha filha, você viu a tragédia, não sei o que? Eu falei, não. Você viu, não sei o que? Eu falei, não. Eu falei, até fiquei com vergonha, sabe? Que eu falei, meu Deus, eu não vi Nossa, a nada. mulher não vê nada. Porque eu realmente, eu dei uma fechada assim, falei assim, não, eu tenho que terminar de ler esses meus livrinhos que tá tão legal. Mas é bom demais. Sabe, dá umas férias Uma pra leitura cabeça. leve, né? Isso, por quê? Ainda tem isso. Eu tenho um trabalho que eu escuto muita coisa pesada também. Com Ainda certeza. tem isso. Então, eu não levo isso pra casa, mas eu preciso ter a mente leve também, pra não absorver. É uma técnica também. É uma técnica. Porque se Uhum, você for absorver todo o problema de paciente, não tem jeito. Claro que um ou uhum, outro te chama mais atenção e aquilo. Em uhum, casa mesmo já me peguei várias vezes. Nossa, mas o processo de fulano. Aí quando eu uhum. falo, nossa, eu tô pra descansar agora. Amanhã eu vejo o processo de fulano. Mas é difícil desligar a mente, né? Sim, a gente às vezes pode pensar, parar, principalmente quando é algo mais sério. Mas o que que eu faço? Deixa eu deixar isso para dentro do consultório. É como você deixar isso dentro do seu escritório. Se volta, trabalha com coisas leves, escuta coisa leve, assista as coisas leves. Por quê? Para a vida ficar leve. Exatamente. Tem que ser leve, né? Que senão, como que você vai levar uma Uhum. vida de forma saudável se tudo nela é pesado? Uhum. Gente, a Não conta não dá, fecha. não dá. Por isso que eu falo, repito isso sempre. A gente tem que ter um equilíbrio, corpo, a mente e o espiritual. Espiritual que eu falo não é religião, mas é algum tipo, cada um dentro da sua espiritualidade. Eu acho bacana cada um ter No algum sentido de tipo. acreditar em algo, independente de ser bíblico. Por Isso, exemplo, eu espiritual. acredito que a felicidade é viajar o mundo inteiro. Pronto, isso é um espiritual, É, entendeu? Por isso que eu inclusive falo, acredito. por isso que eu falo corpo, porque a gente cuida do nosso corpo, que é isso, É o que seu templo, é o né? nosso templo. A gente cuida da nossa mente, que é o que a gente está falando aqui agora. Cuidar da saúde do sono, da alimentação, tudo o que que você vai ouvir, porque o que que eu vou ouvir vai fazer muita diferença no como eu vou reagir. Total. Eu acredito muito nisso. Então, eu não quero escutar aquilo que não vai me beneficiar. Não vou, não quero. Eu tenho esse direito de não escutar. Né? Então, se eu cuido agora, isso não me impede de eu, às vezes, ter que escutar. Vi uma tragédia, me compadeço dela,
Mas se eu não posso resolver, eu não vou me envolver. Entendeu? Se eu posso resolver, se eu posso ajudar, bacana. Eu trabalho em projeto social, sou do projeto das Justiceiras, que trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica. Hum. Gosto de ajudar, mas eu não vou me envolver em algo que eu não vou poder fazer nada. Por quê? Eu só vou me estressar. Na época da pandemia, em um determinado momento, eu parei de assistir jornal. Porque eu falei, não está me fazendo bem. Tava muito pesado, muito Sim, e eu não pesado. eu não podia fazer nada. E o que eu falei? Pra que eu vou ficar assistindo? Se não vai me beneficiar em nada. E eu não vou poder ajudar ninguém, entendeu? Então, eu acho que o principal é isso. O que eu estou vendo, assistindo, vai me ajudar e vai ajudar o outro? Não. Então, é melhor eu não me envolver. Eu acho que isso aí é inteligência emocional também. Total. Muito em Concorda? alta a questão da inteligência emocional, né? Sim, sim. Porque com a comunicação como tá hoje, tudo chega muito imediato e sem Uhum. filtro nenhum. Exato. As redes Uhum. postam o tempo inteiro no sentido de ganhar curtida, comentário, engajamento, que se converte Isso. em dinheiro, né? Vamos falar a verdade. Então estão Sim. preocupados muito mais com o dinheiro, o dinheiro que o engajamento traz, do que a qualidade da informação. Então tem muito Uhum. título sensacionalista, que quando você vai ler a Uhum. matéria, ela é totalmente tendenciosa. E fica muito difícil você ter esse Uhum. filtro só de ler um título. Não, E se não você dá. deixar isso te contaminar, Você tem que ir além quando você precisa, quando você quer. Eu quero realmente ver se isso é real. Não é para ficar alienado, claro. Mas deixa eu ir com calma, sabe? Uma coisa de cada vez. Vamos entender realmente o que está por trás dessa informação. Como você falou, muita informação tendenciosa, é, bobagem. não traz a realidade, né? Sim, sim. Mas eu estou muito feliz de tê-lo Ai, aqui. obrigado pelo Olha, foi um convite. papo, um papo maravilhoso, gostoso, leve, sabe? Eu Totalmente. só tenho que agradecer pelas informações assim valiosas que você trouxe para gente hoje. E tenho certeza que vai ser para muita gente. Ah, eu que agradeço, porque é a possibilidade de você expor a sua visão do lado de cá, né? Isso, Ah, eu isso, passei por isso, eu vivi isso, minha isso. experiência foi essa. E é Exatamente. muito bom isso. Sim, esse é o objetivo. Na época que eu estava pesquisando sobre a bariátrica, tinha alguns vídeos, mas não tinha tanta informação. Eu senti Hum, falta de muita informação, então eu recorri à equipe multidisciplinar. Gente, isso legal, e aquilo, isso e legal, aquilo. legal. A visão do profissional é maravilhosa, mas a visão de Bacana, quem passou pela situação, eu acredito. eu acredito que esclareça muito mais do que Uhum. somente da equipe multidisciplinar. Sim, Porque ele sim. é o científico, né? Mas Uhum. e na prática, como Sim, funciona? por isso que eu te perguntei, e aí, o que que você sentiu mesmo, na É, real, depois que você passou? Esse é o bom, né? esse é o bom. Muito obrigada, Eu que gratidão. agradeço. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu já acompanhei aqueles que você me mandou, acompanhei Legal, e legal, vim assistindo os demais, né? legal. Gente, só papo bacana, Bacana, esclarecedor. bacana. É o que eu falo. É por isso que o nome é a virada. Por quê? As viradas que a gente dá na vida. E o que que a Exatamente. gente pode beneficiar o outro. Esse é o único objetivo. Ah, melhor coisa. Gratidão. Obrigado.